No vídeo de hoje, nós iremos falar de renovação e também, claro, de reforços. Sou Chiquinho Faustino, radialista, estou aqui para trazer as informações do São Paulo Futebol Clube, as últimas, aqui para você. Nesta quinta-feira, estamos gravando esse vídeo nesta quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Sejam todos bem-vindos e vamos falar de São Paulo, vamos falar de outros assuntos aqui para você nesse vídeo de hoje. A pergunta que eu faço para vocês, que sempre acompanham aqui o nosso canal, sempre nos dá o prazer da enorme audiência. Vocês renovariam o contrato de Lucas e Caleri? Os dois vão ficar com contratos terminados no final dessa temporada. Que pergunta é essa, né, Faustino? É claro que nós renovaria. Calma aí, mas depende do tanto de contrato, né? O tempo de contrato. Eu trago para vocês o seguinte, está definido. São Paulo chamará o Lucas e o Caleri para negociar renovação de contrato. Ambos têm vínculos se encerrando, como eu já frisei, no final dessa temporada. O clube deve iniciar tratativas nos próximos dias. Ídolos são os próximos da fila para uma renovação de contrato. E eu recebi uma informação de que o São Paulo vai chamar o Lucas e o Caleri para uma conversa na próxima semana, deixar passar esse jogo das quartas finais aí com o RB Bragantino. O São Paulo deve acertar aí as renovações de contrato. Renovação também que está caminhada é a renovação de contrato do zagueiro Sabino. Sabino também está com a sua renovação de contrato também já pronta. E o Marcos Antônio também. Então, o Marcos Antônio deve assinar, o São Paulo deve anunciar aí nas próximas horas, nos próximos dias, a renovação de contrato, o estendimento, né, digamos assim, de contrato com o Marcos Antônio até 2030 e uma valorização salarial. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é que tem de Coutinho no São Paulo. Felipe Coutinho deixou o Vasco, a gente vai falar um pouquinho, tem muitas imagens saindo, muita coisa saindo aí na mídia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou falar agora do nosso camisa 10, o Cauli. São Paulo se mobiliza, né? E já antecipou o registro, já saiu no vídeo, o Cauli está pronto para o jogo contra o RB Bragantino no sábado. O São Paulo joga pelas quartas de finais. São Paulo já fez o registro, o Cauli, né? O nome dele já saiu. A documentação depende apenas da Federação Baiana de Futebol e o São Paulo aguardava ali os últimos trâmites para inscrever o atleta no Campeonato Paulista. No entanto, a entidade entrou em recesso no dia 12, com retorno previsto para esta quinta-feira. Para antecipar o processo, a diretoria entrou em contato diretamente com funcionários da federação. O regulamento paulistão prevê que os clubes têm até sexta-feira para incluir jogadores nas fases mata-mata do torneio. E o São Paulo só tinha mais o dia de hoje, né? Então, aproveitou ontem e fez isso. Então, está registrado, está no BID, o Cauli Oliveira Souza. Está no BID. Contrato com o São Paulo de empréstimo até o final da temporada de 2026, tá? O São Paulo fechou a compra do centroavante Matheus Menezes junto ao São José. Seu vínculo expirou em fevereiro. O tricolor renovou até janeiro de 2029. Com o Paulinho se recuperando de lesão e sendo promovido ao elenco principal, Matheus desponta, melhor dizendo, como titular do Sub-20 em 2026. No seu vínculo, existe aí uma opção de compra de 60% dos direitos por 700 mil. Mas o tricolor paulista entrou em um acordo por uma percentual, valores. Porcentagem aí não foi revelada, né? Quanto a porcentagens não foi revelada, né? Então, São Paulo fechou a compra, né, do jogador Matheus Menezes, tá bom? Informação trazida pelo Alexander Vieira, nosso setorista lá do São Paulo
Futebol Clube. Vamos nessa. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder um só conteúdo. O São Paulo negocia novo patrocínio para a barra da camisa. Aliás, já está fechado. O São Paulo está negociando um novo patrocínio da barra da camisa, né? Do São Paulo, o lance apurou que a Unimed deve ser a patrocinadora, ela vai substituir a Blue Saúde, que ocupava ali o espaço na barra da camisa, né? O contrato foi rompido no ano passado e o espaço ficou vago ali. A reportagem confirmou que o acordo ainda está sendo discutido em contato aí com a Unimed, alegou que não fala de movimentações assim, mas que também não há nada fechado. Bom, isso aqui é o seguinte, São Paulo já está fechado o negócio, tá? O negócio já está fechado, a informação que eu tenho. Mas é isso mesmo, faz parte do processo. O Cauli, na sua apresentação, ele falou sobre o Rogério Ceni. Sempre tive uma relação muito boa. Ele sabe bem como nós nos sentimos quando o São Paulo nos liga. Então, estou muito ansioso para jogar com essa camisa, disse assim o Cauli, tá bom? Vamos lá. O que tem de Coutinho e São Paulo? Galera, é o seguinte, nas últimas horas surgiu aí muitos rumores, o Coutinho deixou o Vasco, tá? O Coutinho já não é mais jogador do Vasco, se despediu, ele rescindiu, né? Ele rescindiu o seu contrato com o Vasco, o Coutinho, e aí, claro, né? Porque o São Paulo trabalha naquilo que a gente sempre fala. E não é que a gente fala, que a diretoria anuncia, né? O bom, digamos assim, o livre no mercado. O jogador ficou livre no mercado, sem contrato, faz parte da filosofia de trabalhar o São Paulo. Mas eu recordo lá atrás que eu recebi também essa informação de que o São Paulo também não vai, mesmo que seja medalhão, o São Paulo não vai investir, tá? Mesmo que seja medalhão, o São Paulo não vai investir. Por mais que o Felipe Coutinho esteja livre no mercado a partir de agora, tá? A partir de agora, mas o São Paulo não vai fazer isso. O Felipe tem 33 anos. O Felipe Coutinho tem 33 anos. Agora, no mês de junho, vai fazer 34 anos, tá? Acho muito inviável, portanto. Então, o torcedor de São Paulo, alguns torcedores de São Paulo viram, vamos lá, tá? Fazer aqui uma campanha, enfim, mas não dá, gente, não cola mais. O São Paulo já fechou com o Cauli, o camisa 10 de São Paulo é o Cauli, tá? Não dá para Felipe Coutinho. Não dá para Felipe Coutinho, baita jogador, deve seguir seu caminho por outros atalhos, mas o São Paulo mesmo que tenha ali inflamação da torcida do São Paulo, mas não tem nada de Felipe Coutinho do São Paulo, porque a gente tem a informação da diretoria que eles não vão investir em jogadores medalhões, né, que chegue ali, já tiveram exemplos, né? Oscar, falar em Oscar, vamos falar daqui a pouquinho sobre o Oscar, fica até o final para você acompanhar. E outros também, né? Então, essa nova diretoria, digamos assim, com Rafinha, com o Rui Costa, que fazia parte da outra, mas o Rui Costa está antenado e está atualizado em relação a esse momento, o São Paulo não vai fazer isso. Trata-se de um baita jogador, cairia muito bem em qualquer equipe do Brasil, mesmo com a idade de 33 anos, mas tem muita bola ainda para jogar, mas a gente traz da diretoria, que a diretoria disse que não vai investir mais em medalhões. Jogador livre no mercado, com o contrato terminando, possibilidades existem sim do São Paulo ir conversar, mas nesse estilo de Danielzinho, Cauli, que estava ali encostado no Bahia, né? Lucas Ramon, que quis vir, a maioria são que quis vir, né? A maioria foi os que quiseram vir mesmo. Então, esse é o modo de São Paulo trabalhar dessa maneira, não mais investir em medalhões. Vou falar no Oscar, nós temos aqui informações de última hora em relação ao Oscar. 2 meses depois de decidir se aposentar, a negociação entre Oscar e São Paulo pela rescisão do contrato do meia ainda segue sem um destino final, sem um desfecho.
O centro da discussão está as luvas de 2 milhões de euros acertadas com o jogador na assinatura do contrato. O valor totaliza cerca de 12,4 milhões. Restariam ainda 2/3 desse valor, já que apenas um ano do contrato foi efetivamente cumprido. Há ainda valores em atraso de direito de imagem, referente ao período no qual o contrato de Oscar esteve vigente. As conversas seguem acontecendo, melhor dizendo, e o plano das duas partes continua sendo o de evitar, claro, a judicialização do caso. Então, São Paulo, né, pensa não ir, não receber essa situação de a justiça, né, enfim, mas depois de 2 meses, né, o Oscar decidiu se aposentar. São Paulo e Oscar ainda não decidiram, claro, a questão do valor que o jogador tem a receber do São Paulo Futebol Clube. Quem são os culpados? Boa pergunta, né? Quem são os culpados? Essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo quer saber. Os verdadeiros culpados por ter feito um contrato desses com o Oscar e os valores que pagaram pelo Oscar. E agora, quem ficou devendo foi o clube, obviamente, mas gestores anteriores que fizeram toda essa marmelada toda aí. E agora o Harry Macis vai ter que descascar esse abacaxi de tal situação que está aí a questão do meia Oscar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Para fechar, nada de Coutinho, apenas uma inflamação do torcedor, que viu que ele rompeu com o Vasco, rescindiu com o Vasco, enfim, nada de Felipe Coutinho no São Paulo. Nosso 10 é o Cauli, tá? Nosso 10 é o Cauli. O elenco se representou, continua fazendo o trabalho pela manhã dessa quinta-feira, lá no CT da Barra Funda. Novidades é o Cauli, que deve ser relacionado para o jogo contra o Bragantino, e o André Silva, que treinou com os companheiros, só que sem muito contato forte ali, fazendo um trabalho de transição. Muita gente pergunta sobre o Rian. Rian, galera, acho que só pós-Copa do Mundo, lá para maio, enfim. O Rian, nada de Rian agora, tá bom? São Paulo ainda mira mais 2 reforços, mas aquilo que eu falei, oportunidade de negócio. Surgir um camisa 5 e um ponta. Mas o camisa 5 precisa, para chegar, o Crespo precisa avaliar Luan, Pablo Maia e Matheus Ferreira, para que a diretoria possa chegar a uma conclusão e dar para o Crespo esse camisa 5. Fala muito em José Aldo, do Mirassol. Segundo as minhas apurações, não tem nada. São Paulo não chegou nem a conversar. O jogador ele tem contrato com o Mirassol, mas 2 anos de contrato, então não vai liberar assim. Tiveram dificuldade. Dificultaram a saída do Lucas Ramon. Se o cara não abrisse mão de receber os valores lá que tinha para receber do Mirassol, eles não tinham liberado o Lucas Ramon, que já tinha assinado o pré-contrato com o São Paulo. Imagine o José Aldo, baita de um volante também. Um abraço, gente, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.